Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Leal, sou professor de teclado. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês através desse vídeo aqui. Eu nasci em 1991, com 1 ano de idade eu vim morar em Ilhabela, que é onde eu moro atualmente. Meu pai, desde pequeno, ele quis ensinar a gente a tocar instrumentos aqui em casa, aprender músicas, porque ele toca violão, né? Há muitos anos, desde a infância dele também. Sou eu e mais 2 irmãos. Nós aqui não tínhamos muito interesse para música não, a gente queria brincar, queria jogar futebol, essas coisas, mas a gente não estava se importando muito com música. Mas teve uma época que eu estava indo na igreja, né, uma igreja que eu frequento aqui desde pequeno, e daí lá uma vez falaram que precisavam de músicos, né? A única pessoa que era guitarrista na época da igreja, ele tinha problemas de saúde, não estava conseguindo ir com tanta frequência, e daí eles estavam precisando de músicos. Então eu cheguei em casa e falei, pô, eu vou querer ser esse músico que a igreja está precisando. E na verdade, na época eu tinha ali 11 anos, ia fazer 12 anos mais ou menos, mas eu não sabia nada até o momento, né? Eu só tinha aí meu pai que estava tentando me ensinar há muito tempo e eu nunca quis aprender. Daí, por volta de 11 anos, quase chegando em 12, eu cheguei em casa depois de ter voltado da igreja e pedi para meu pai me ajudar a iniciar no instrumento, que era o violão, o instrumento que ele tocava. E ele ficou bastante feliz, né? Porque ele já queria me ensinar antes e a gente que fugia. E daí eu lembro como se fosse hoje, ele pegou o fundo de um guarda-roupa, sabe aqueles fundo que parece meio papelão, mas parece madeira também. Ele arrancou do guarda-roupa e escreveu assim as letras de uma música da igreja e colocou os acordes em cima. Na época eu nem sabia muito bem o que significa acorde, o que significa nota, eu não sabia nada. Eu só sabia que quando eu via ali escrito Dó, era para eu fazer o acorde de Dó maior. Tá? Eu só sabia a posição dele ali, mas não sabia absolutamente nada. E eu fui tocando as primeiras musiquinhas lá. Aquele primeiro dia eu treinei bastante e aprendi uma. Aí no dia seguinte aprendi outra e fui aprendendo várias, decorando como elas eram, até o momento em que meu pai viu a necessidade de me colocar numa oficina cultural em Ilhabela. Né? Existiam várias aqui pela cidade, mas a gente ainda não fazia parte de nenhuma. Daí ele me colocou nessa oficina cultural e eu comecei ali a estudar violão com professores da prefeitura de Ilhabela. Daí eu estudei, aprendi bastante sobre violão clássico, violão erudito e fui evoluindo aos pouquinhos. É claro que todos os dias a gente aprende cada vez mais, só que era uma época em que não existia internet. Então, esse conhecimento que os alunos hoje em dia eles conseguem obter através de um acesso no YouTube, por exemplo, a gente não tinha na época, né? Eu estou falando aí de aproximadamente 2002, que é quando eu tinha essa faixa etária aí de 11 para 12 anos. Então não existia esse avanço assim, de tanta informação assim, na internet à disposição. Mas aí eu fazia aula com esses professores, aí depois eu comecei a intercalar, fazia tipo terça e quinta aulas de violão com um professor nas oficinas culturais, e na segunda e quarta eu fazia aulas de violão pelo projeto Guri, que também já estava iniciando na cidade, e daí eu fazia as duas coisas. Então, teoricamente, eu ficava quase a semana inteira com o instrumento na mão, né? Segunda e quarta no projeto Guri, terça e quinta nas oficinas culturais, e à noite eu ia para a igreja e estava começando a tocar na igreja. Quando chegou ali próximo de 2010, mais ou menos, eu já estava começando a tocar em eventos de pequeno e médio porte. Eram casamentos ou alguns eventos da igreja assim que reuniam uma galera maior, só que não, sem tantas responsabilidades, né? Eu não estava recebendo para isso ainda, por exemplo. Então, você não, teoricamente não tinha aquela responsabilidade que hoje em dia a gente já acabou adquirindo, né? Que você acaba tendo uma obrigação, já que você recebe em contrapartida um salário para isso, por exemplo. E daí até que chegou em 2012. Em 2012 eu fui morar em Santa Catarina, fui servir a Marinha do Brasil lá, e daí eu conheci várias pessoas e adquiri aquilo que muitas pessoas, musicistas, chamam de bagagem musical, que você adquire com o tempo, né? Com o tempo e o convívio com outras pessoas. E lá eu comecei a conhecer pessoas que tocavam saxofone, trompete, trombone, aí me envolvi mais com a galera do sopro, né, tipo instrumentos de sopro, e aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais em teoria musical, teoria dita tipo partituras, figuras musicais, todas essas informações aí mais relacionadas à escrita do que à prática, que é o que eu estava vindo aí a vida inteira executando aí, tocar de ouvido e tal, eu já estava fazendo muito primeiro, aí depois eu comecei a vir para essa parte mais teórica,
nessa época que eu estava na Marinha do Brasil. Eu fui lá para fazer uma coisa, eu trabalhava servindo a Marinha em outras funções, mas lá eu tinha acesso à banda, e a gente fazia parte de uma banda de gala, que tocava em eventos dentro da própria instituição. Legal, eu aprendi muita coisa, além de aumentar aí o círculo musical de pessoas, né? Eu conheci músicos de vários estados brasileiros que se reuniram lá naquele lugar. Então, em 2012 eu comecei aí a criar uma bagagem um pouco mais profissional do que o que eu estava tendo até então. Daí, em 2013 eu comecei a me aventurar em outros instrumentos. Aí, eu estava tocando violão até então. Aí eu comecei a estudar um pouquinho de contrabaixo. Aí depois eu comecei a estudar um pouquinho de bateria, que eram instrumentos que eu gostava bastante, né? Daí, quando eu voltei para cá, para Ilhabela, São Sebastião, essa região aqui, eu comecei a ir numa igreja que estava precisando de tecladista. E até então eu sabia toda a teoria de outros instrumentos, mas ainda não estudava o teclado. E aí, por volta de 2013, aí, eu comecei a tocar também teclado. E por necessidade aí da igreja. Aí comecei a estudar o instrumento e tal, e fui decolando dentro dele. E aí sempre tinha aquelas perguntas: mas aí, por que você não dá aula de música? Tal, você toca tão bem, as pessoas falavam, mas você não dá aula para ninguém? E na verdade o que eu tinha naquela época era um certo receio, sabe? Porque eu aprendi com pessoas que tinham um método específico, sabe? Inicia por aqui, aí passa por aqui, aí depois termina lá. E eu não tinha nada disso definido, né? Eu sabia muita coisa, mas ainda não tinha isso aí demarcado. Qual que era a coisa que precisava acontecer primeiro, o que eu precisava ensinar primeiro. Na realidade, um método de ensino, né? Eu não tinha, então eu ficava sempre com receio. Daí eu falei, pô, eu preciso vencer isso. Aí eu comecei a dar aulas particulares, mas eu não cobrava inicialmente por isso. Então era algo meio que sem tanta responsabilidade. Ó, pô, se aprender é legal, mas se não aprender, tudo bem, eu também não estou recebendo, eu tô fazendo tipo como voluntário. E o resultado ele foi extremamente positivo. As pessoas que eu ensinei naquela época, elas hoje em dia já tocam também profissionalmente. E aí foi bem marcante. Eles reconhecem todo esse esforço que eu fiz naquela época sem ganhar nada. E daí eu comecei a falar, pô, já que eu tô fazendo tipo, como voluntário e tá dando certo, então agora eu vou começar a trabalhar com isso. E daí já foi um salto, né? Porque até então eu tava tocando, tudo que eu fazia era meio que sem envolver financeiro. E agora eu já estava dando aulas, e daí eu já comecei a transcrever partituras, vender partituras para as pessoas. Já comecei a tocar em eventos, freelance, chamado de sub, né? Fazer sub na guitarra de algum outro músico aí que não vai poder estar num show de alguém. E daí foi quando eu conheci várias pessoas do meio gospel, principalmente, que tocavam com grandes cantores, né? Grandes cantores do meio. Daí fiz abertura para vários cantores, eu vou colocar algumas fotos aí para vocês acompanharem, tá? E daí profissionalmente a carreira foi deslanchando, né? Não só mais como um aluno, mas agora trabalhando com isso. E aí a música foi passando de hobby, apenas hobby, né? Para agora uma profissão também. Então, além de hobby, ela também servia para mim como uma profissão agora. Isso aí começou a acontecer por volta de 2016, quando eu comecei a ter os primeiros trabalhos com a música. E daí eu comecei a trabalhar com criação de arranjo, com produção de conteúdo musical, além das transcrições de partitura e as aulas de música que eu já tinha iniciado há alguns tempos atrás. Daí, em 2019, eu iniciei na Fundaz, que é onde eu estou atualmente, também dou aula em 2022, né? Daí eu iniciei com um desafio, porque eu entrei no segundo semestre do ano e eu já descobri de cara que eu teria uma apresentação para fazer com os alunos no final do ano. Então eu já cheguei meio que no meio do caminho, já bem ansioso, porque já era uma realidade um pouco diferente. E isso também é legal, porque você vai conhecendo novos desafios e aprendendo a superar eles. Isso torna você uma pessoa mais madura na profissão, né, e na área. E daí a diferença para mim era que agora eu tinha, em vez de um aluno ali, tipo, presencial, para eu dar uma atenção, agora eu tinha 5 alunos, que é a quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula. E daí já comecei a trabalhar outras áreas, que é uma percepção musical que a gente já tinha, de conseguir ouvir e saber o que está acontecendo,
mas agora dividida, né? Então você tem que agora prestar atenção em que 5 pessoas estão fazendo ao mesmo tempo e saber que quem errou foi aquele lá e você precisa ir lá corrigir. Mas enquanto você está lá, tem outro que está fazendo alguma coisa errada ali e você também tem que estar atento. Isso aí foi também muito interessante assim para mim, que foi aumentando aí eu digo o nível, né, musical que eu já estava adquirindo aí com o decorrer do tempo e que eu só conheci quando eu comecei a trabalhar pela Fundaz e fui colocado diante desse desafio, mas deu tudo certo. No final do ano a gente fez uma apresentação lindíssima, também vou colocar algumas fotos aí para vocês verem. E daí em 2020 eu já iniciei com uma nova turma agora em Boiçucanga. Só que daí estourou a pandemia, né? A gente trabalhou um período curto de tempo e logo em seguida teve uma paralisação total, que não podia mais ter aulas presenciais, e aí de novo foi necessário a gente se reinventar, e daí iniciou as aulas online. Aí já estava aprendendo a gravar vídeos, editar vídeos, que era necessário para a gente continuar os trabalhos e também continuar dando a atenção que os alunos precisavam. E foi mais um desafio superado, deu super certo. A gente fez um vídeo de apresentação no final do ano. Aí em 2021 foi um tempo que foi paralisada a Fundaz, né? Porque já não tinha mais como fazer aquela aula presencial, porque estava um ápice aí do Covid. E aí eu tirei esse tempo mais para eu estudar em casa e mantive aí com alguns alunos particulares de forma online também, já que a gente não tinha a possibilidade de ter o contato. Em 2022 a gente está aqui de volta pela Fundaz. Estou de novo com as turmas de Boiçucanga e a gente está fazendo um trabalho lá que já tem me alegrado. Tenho conhecido outros alunos e novas histórias, outras pessoas interessadas em aprender, e eu consigo me ver, sabe, como eu era lá no início, porque eu comecei na oficina cultural e agora eu estou na oficina cultural dando aula para pessoas que futuramente podem também ser professores, sabe? Isso é bastante interessante para mim e acredito que muito motivador para os alunos também, né? Porque quando eu iniciei as aulas eu não imaginava que eu seria um professor. Eu tocava por hobby, só queria tocar aí na igreja, e hoje em dia isso se tornou profissional e é uma profissão para mim, porque em vários meios na música é de onde eu tiro o meu sustento. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conhecido um pouco mais da minha história. E eu sou professor atualmente lá no Polo Boiçucanga pela Fundaz. Se você é aí da região, não perca essa oportunidade, vamos lá aprender música com a gente e vamos se divertir. Bora?